O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos capítulo 30, verso 5. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade. E vamos juntos aprender na palavra profética. O nosso tema, Apocalipse para todos. Falando sobre o livro selado. Já vimos e aprendemos sobre o Cordeiro. O Cordeiro já arrancou 4 selos. Consequentemente, já vimos o aparecimento de 4 cavalos com seus respectivos cavaleiros. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Aprendemos que cada um destes cavalos, nas suas respectivas cores, nos seus respectivos cavaleiros, sinaliza um tempo de sofrimento, de guerras, de fome e morte. E os 3 selos que ainda faltam, estes 3 selos já são as consequências da ação dos 4 cavaleiros. Hoje, então, a gente começa a falar sobre o 5º selo, que é a visão dos mártires. A gente vai ler o verso 9 do capítulo 6 de Apocalipse. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completassem o número daqueles que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Olha que resultado, diríamos, no sentido sofrimento, que resultado negativo. Mas no que tange a fé, ao servir ao Senhor, resultados positivos. Aprenderemos no desenrolar deste 5º selo, aprenderemos ricas lições para o nosso crescimento espiritual. E vamos tirar algumas dúvidas. Alguns mistérios serão revelados a nós com respeito àqueles que dormem, com respeito aos mortos. A gente começa a ver que, na realidade,
o que morre é o nosso corpo. O nosso espírito, ele permanece naquele princípio. Aquele princípio lá de Gênesis, quando o homem foi criado e aquele bonecão de barro, mas não tinha vida. E a vida de Deus, o Espírito, foi assoprado nas narinas do homem. E então, no livro de Eclesiastes, o sábio Salomão escreveu: e o corpo volte à terra, porque do pó foi tirado, e ao pó vai voltar, mas o espírito volte a Deus, volta a Deus que o deu. Então, este princípio é o princípio básico de que as coisas não terminam para o homem quando ele dá o último suspiro, quando ele vai ser levado para o cemitério. Tudo isso acontece apenas no corpo, apenas no físico, mas o seu espírito permanece consciente. Isso pode não soar bem para os céticos, para os incrédulos, mas para o homem espiritual, para aquele que crê nos mistérios das Escrituras, ele aceita de modo claro. Aqui, João viu almas que saíram de debaixo do altar. É bom saber que debaixo do altar tem o sentido espiritual, mas tem também o sentido literal. Embora seja um mistério compreendermos isto, mas ali em Apocalipse 11, verso 19, ali se demonstra que o tabernáculo, foi visto o tabernáculo no céu. Que também a gente vai para Hebreus e o apóstolo, falando da construção do tabernáculo, ele nos relembra que Deus deu como modelo o tabernáculo existente no céu. E ainda a recomendação para Moisés: faze tudo conforme aquilo que tens visto. Então, o altar dito aqui, na abertura do 5º selo, é este altar. Mas, quando diz debaixo do altar, tem aqui é uma figura, mas uma figura real da eternidade, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa consciência.
Estas almas, elas estavam debaixo do altar, no sentido da cobertura de Deus, no sentido da ligação estreita com a natureza de Deus. E então, elas fazem uma oração. Aliás, elas clamam a Deus. Vejam só, para aqueles que têm ou pregam ou creem naquela teoria de que os santos não sofrerão a grande tribulação. Aqui uma prova desta farsa. Note que esses mártires clamam a Deus como que fazendo uma cobrança, usam vários atributos. Vejamos que eles dizem assim: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro? Que lindo! Que lição que aprendemos aqui! Que reverentes são eles, usando 3 atributos: Deus soberano, santo e verdadeiro. Mas o clamor: até quando? Não julgas, nem vingas daqueles que derramaram o nosso sangue. Senhor, nós queremos justiça, nós queremos vingança. O nosso sangue foi derramado. Onde será que este sangue foi derramado? Quando? Este sangue foi derramado nas perseguições, no período da grande tribulação. Eles foram assassinados, eles morreram de morte horrível nas mãos do chifre pequeno, do anticristo, daquele que provoca o auge da tribulação. E agora os mártires pedem justiça, pedem vingança. Nós iremos ver no decorrer da abertura deste selo. Vamos ver qual foi a resposta de Deus para esses mártires. Deus, aleluia, porque não importa a situação que este mundo será lançado, o que importa é que sempre o Senhor terá os fiéis aqui, estes fiéis que serão capazes de dar a vida pela tua causa, pela tua palavra, pelo teu testemunho. Senhor, renova cada dia a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém e amém.